Muito bem. Ótimo, obrigado, irmão. Irmãos, vamos iniciar a nossa reunião de estudo nesta noite. Agradecemos primeiramente ao nosso Deus por podermos estar todos juntos aqui. Louvamos a Deus que hoje nós está numa quantidade de 17 aparelhos conectados. Muito bom, irmãos. E agradecemos ao Senhor por esse momento. E queremos agradecer a todos aqueles que nos visitam nessa noite. Talvez eu não conheço todos, mas os que estão aqui, em nome da igreja, eu já quero deixar os nossos agradecimentos. Vou pedir a ajuda do nosso irmão Eliel e da Carol para nós cantarmos 2 corinhos, iniciarmos o nosso trabalho com esses corinhos e depois vamos dar sequência. E quero convidar a todos para, sim, louvarmos o nosso lar. Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, aleluia. Aleluia, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Bom, agradecemos a Deus que realmente grande é o nome do Senhor. E que bênção, irmãos, poder saber que nós podemos confiar em Deus. Saber que Cristo Jesus habita nos nossos corações. Amém? Por isso, irmãos, e louvamos a Deus. Porque o Espírito, ele nos conforta e traz para nós o privilégio, irmãos, de junto nós podermos aprender mais a palavra de Deus nesta noite. Vamos cantar mais um corinho, o Alto Preço, e depois eu já vou estar passando os anúncios também para a igreja. Alto Preço. Não tá? Eu sei que foi onde começa. Acho que está na primeira linha. Ah, é.
parte. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E com força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. E pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Muito bem, irmãos. Agradecemos a ajuda do Eliel, da Carol. Muito obrigado com a parte de louvor e instrumentação. Que o Senhor esteja os abençoando também. Como já tinha falado no início, mais uma vez, irmãos, agradecemos a todos que estão nos visitando. Muito obrigado. E que o Senhor esteja os abençoando também, por estar acompanhando esse momento dessa programação online. Que cada dia mais possamos, irmãos, nos dedicar a fazer o trabalho do Senhor fielmente. Essa semana nós tivemos alguns aniversários da semana e louvamos a Deus porque o Senhor os tem abençoado. E no dia 10 nós tivemos a pequena Giovana, né, irmão William? Completou mais um ano de vida, que o Senhor esteja abençoando ela, estivemos orando por ela também. E também o papai não deixou de completar mais um ano no dia 11, né, irmão William? Que o Senhor esteja o abençoando também, irmão, cada dia mais, continue na presença do Senhor. No dia 13 tivemos o irmão Mateus, e estivemos também agradecendo as bênçãos recebidas que o nosso irmão tem recebido também. E hoje o nosso irmão Joaquim recebeu, também completou mais um ano de aniversário na data de hoje. Tivemos agradecendo o nosso irmão Joaquim, que completou mais um ano de vida também. Teve algum amigo, irmão, parente que completou mais um ano de vida? Pode estar falando, abrindo o seu microfone, falando para nós, por favor. Meu irmão Adeli. Muito bem, irmã Ana, seu irmão Adeli. Ótimo. Mais alguém?
O meu cunhado também faz... Opa, vai lá, William. Por favor. O meu cunhado faz aniversário exatamente no mesmo dia que eu. Pô, que bom, muito bom, irmão. Dividimos o bolo. Ótimo. Acho que mais alguém falou. Branco, só um detalhe. O Matheus, que fez aniversário, é o filho da Marlene. Ah, é o filho da Marlene. Isso, Matheus. Tá ótimo, irmão. Obrigado. Dia 13, filho da Marlene. E também quero aproveitar e agradecer. Estou vendo o nosso irmão Reinaldo, presbítero da igreja em Vila Clementina. Nós agradecemos a presença do irmão aqui conosco. Obrigado. Alguém falou mais algum aniversário? Eu não posso esquecer da minha sogra. Minha sogra muito bom. Também. Dia 8. Ótimo, irmão, ótimo. Mais alguém? Muito bem, então vamos dar sequência na quarta-feira, irmãos, vamos ter a reunião de oração online, às 20 horas também, e no domingo, a reunião de ceia do Senhor, às 10 horas, na física, tá? Presencial, com os irmãos ali na igreja, no domingo, às 10 horas. No domingo, às 18 horas, estamos tendo estudo da Escola Heróis da Fé, com os jovens, com o Daniel, e está sendo de grande aproveito, porque não só os jovens estão participando, mas os irmãos têm participado também. Então, irmãos, não vamos deixar de apreciar e acompanhar esses estudos, que é de grande aproveito para nós, e o incentivo também da igreja para nós também participar dos estudos também que está sendo feito. No domingo, às 19 horas, nós teremos também, domingo que vem, nosso irmão William estará conosco ministrando a palavra de Deus neste mesmo horário e vamos estar orando também. Irmãos, queremos agradecer ao nosso irmão Juarez, que já está bem melhor. Nosso irmão Eliel tem sempre entrado em contato com o nosso irmão e eu creio que semana que vem já deve estar recebendo alta e, se possível, depois o nosso irmão Eliel também vai passar os relatos para nós, porque o nosso irmão Eliel está tendo contato com ele, falando com ele também. E agradecemos a Deus, irmãos, porque a melhora do nosso irmão é providências também das bênçãos de Deus em sua vida e também fruto das nossas orações. Eu queria saber também da Augusta, do Machado, como que está o Paulinho e a Glória. Podem nos dar algum relato, Machado ou Augusta? Abra o microfone, Machado. Graças a Deus eles estão bem, né? Nenhuma normalidade. Já estão praticamente recuperados, graças a Deus. Agradeço as orações dos irmãos, mas continue orando para que restabeleçam por completo. Amém, irmã. Obrigado. E nós estávamos orando em prol da melhora dos nossos irmãos. Eles tiveram sintomas do Covid, foi dado como positivo, mas louvamos a Deus, porque até que o Senhor tem abençoado, tem ouvido as nossas orações. Irmãos, eu quero pedir um pedido de oração. A nossa irmã Laudemira não está bem, ela está no hospital, não sabemos qual é a dificuldade que ela está tendo. Eu peço, irmão, que forem orar, que esteja lembrando da nossa irmã Laudemira, é a sogra do nosso irmão Ramon, tá? Mãe da nossa irmã Jaqueline, é membro da nossa igreja, então vamos estar orando por ela, para que o Senhor também reabilite a saúde dela. Nesse momento, eu quero convidar o nosso irmão Reinaldo, que leva a Deus uma palavra de oração, agradecendo pelos louvores que nós já cantamos, também pelos aniversariantes que completaram mais um ano de vida, e pela nossa irmã Laudemira, que está hospitalizada, irmão. Estão me ouvindo? Alô? Estamos sim, irmão. Sim, irmão. Ok, então vamos orar, então. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesta hora, no final de mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, te agradecer por esse dia, te agradecer pela saúde, te agradecer por esse momento que nós podemos ter, não presencial, mas em comunhão com os nossos amados irmãos e com todos aqueles que estão participando desta reunião. Te agradecemos porque é pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que nós podemos estar reunidos em teu nome.
porque graças à obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, nos proporcionou que todos nós podemos estar juntos em comunhão uns com os outros e em comunhão contigo. Pedimos, Pai, as tuas bênçãos para esses amados irmãos que têm completado mais um ano de vida, Senhor. Te agradecemos porque as tuas bênçãos têm sido derramadas sobre as suas vidas e que assim possa ser no decorrer dos anos. O Senhor possa estar sempre atento a cada um desses irmãos, juntamente com seus familiares, Senhor, para que eles possam estar gozando da tua presença, do teu amor e da tua graça na vida deles. Te agradecemos, Senhor, então, por mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a cada um deles. Pedimos, Pai, também as tuas bênçãos por esses irmãos que estão necessitando da tua presença na sua saúde. Realmente estamos vivendo dias tristes, dias em que o homem está sem controle sobre essa doença tão grave que chegou. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, para que realmente esses que estão padecendo deste mal e de outros também, Senhor, possam estar tendo a tua bênção na vida deles e possam, Senhor, se for da tua vontade, permitir que eles possam ficar completamente restabelecidos e assim possamos estar todos juntos louvando, glorificando o teu nome, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, Pai, para aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão à frente desta luta contra este grande mal, Senhor. Às vezes expondo as suas próprias vidas para que outras vidas possam ser salvas. Que o Senhor possa estar também derramando na vida de cada um deles as tuas bênçãos. Que eles possam, Pai, realmente estar cumprindo a sua missão, conforme a tua santa e bendita vontade. Aqueles que ainda estão nos seus leitos de dores, padecendo dessa doença, Senhor, tu possa estar também chegando nos leitos, poder estar realmente confortando esses irmãos, confortando esses amigos, para que realmente eles possam também ter a cura necessária. E assim, Pai, todos juntos possamos estar louvando, glorificando o teu nome, Pai. Enfim, nesta hora queremos pedir as tuas bênçãos por esta reunião, pelo que vai ser falado, pelo que está sendo cantado, Senhor, que realmente possa ter a tua aprovação e que tudo possa ser feito para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa esta igreja, Senhor, os nossos irmãos que estão trabalhando incansavelmente, Senhor, para que realmente nós possamos estar sempre presentes, ouvindo a tua palavra, Senhor, e estarmos sendo exaltados e glorificados pelo teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta hora, nós te agradecemos. Nós pedimos isso, nós oramos no nome do teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando. Muito bem. Irmão Eduardo, muito obrigado por receber o convite da nossa igreja e estar conosco aqui nesse culto online. Que o Senhor esteja abençoando ricamente o irmão, juntamente com a esposa. E agora que nós iremos ouvir a transmissão da palavra pelo nosso irmão Eduardo, que o Senhor esteja abençoando. Irmão Tiago, muito obrigado pela presença também, viu, irmão? E o Senhor esteja abençoando aí ricamente aí o seu ministério aí. Quero transportar agora a palavra para o nosso irmão Eduardo Marques. Mais uma vez, irmão, muito obrigado. Esteja à vontade para ministrar a palavra nesse momento. Está com o irmão. Obrigado, irmão. Boa noite a todos os irmãos. É um privilégio, prazer e, claro, uma responsabilidade muito grande sempre estar relatando sobre aquilo que a palavra de Deus trouxe para os nossos corações. Agradecer ao Reinaldo, porque ontem eu estive conversando com o Reinaldo e eu acabei convidando, né, para que ele estivesse presente. Eu queria aproveitar também para pedir aos irmãos que também estejam orando pela viagem que nosso irmão Reinaldo vai fazer, acho que agora no dia 5 agora do mês que vem, é uma viagem que ele vai fazer para o exterior, porque nasceu o segundo netinho, né, da Mari, e por causa dessa época que nós estamos vivendo de Covid, ele ainda não pôde visitá-lo, mas agora parece que as viagens estão se reiniciando, então vamos orar, porque é sempre uma viagem que sempre tem um certo risco, é preciso certos cuidados, e que Deus realmente possa levá-lo em paz e também
trazê-lo de volta, assim como também encontrar não só a sua filha, o seu genro e todos os netos, gozando de saúde e de paz que vem do nosso Senhor. Agradeço pelo convite que foi feito pelo irmão Daniel, e eu gostaria de ler alguns versículos no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, e nós vamos ler essa noite a partir do versículo 20. Mateus, capítulo 20, versículo 20. O título do nosso trecho aqui na minha Bíblia diz: O pedido da mãe de Tiago e João. Então, o versículo 20 diz: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, a ele o Senhor Jesus, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda aqui no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quer tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus possa abençoar a porção da sua palavra para nós esta noite. Esse trecho da palavra de Deus, ele é relatado por 2 evangelistas. Nós encontramos em Mateus capítulo 20 e versículo 20 em diante, encontramos também no Evangelho de Marcos capítulo 10, versículos 35 em diante. A mulher de Zebedeu, ela se apresentou diante do Senhor Jesus com os seus 2 filhos, que eram Tiago e João, discípulos do Senhor Jesus, para lhe fazer um pedido. E quando nós comparamos as 2 narrativas da palavra de Deus, nós vemos que existe uma pequena diferença, que nós vamos já comentar. Mas primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: quando nós comparamos os 3 trechos da palavra de Deus que falam sobre a ocasião da morte do Senhor Jesus e que falam da ressurreição do Senhor Jesus, que são de Mateus capítulo 27, Marcos 16 e também João 19, nós chegamos à conclusão de que essa mulher é Salomé, irmã de Maria, que era mãe de Jesus. E essa passagem, ela é relatada, conforme nós estávamos dizendo, em 2 evangelhos. Mateus
e Marcos. Marcos relata que o pedido foi feito ao Senhor Jesus pelos 2 discípulos. Já Mateus escreve que foi Salomé, a mãe deles, que fez o pedido a Jesus. Portanto, nós podemos concluir que os 2 discípulos, acompanhados de sua mãe, fizeram a Jesus o pedido. Aqui em Mateus, capítulo 20, no versículo 20, nós lemos que eles se apresentaram a Jesus, adorando-o, e então lhe pediram um favor. A atitude que devemos ter quando nós nos apresentamos diante de Deus deve ser exatamente essa, de reverência e de adoração. Aliás, esse foi o ensino do Senhor Jesus, quando ele nos ensinou a orar lá em Mateus capítulo 6, e versículo 9. Ele disse que, em primeiro lugar, nós deveríamos nos dirigir a Deus, dizendo: santificado seja o seu nome. Nos apresentar com reverência e lembrando que nosso Deus é santo, santo, santo. Porque muitas vezes nós, na oração, nos dirigimos a Deus já fazendo os pedidos, já dizendo aquilo que é do nosso interesse, mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos primeiro nos apresentar diante de Deus, né? Lembrando que Ele é santo. Depois Jesus Cristo disse: venha o teu reino, né? Mostrar o desejo da presença de Deus conosco, especialmente da manifestação do seu reino, que, pelo que tudo indica, está muito breve. E, finalmente, Jesus diz: seja feita a tua vontade. Então, antes de nós pedirmos, antes de nós manifestarmos a Deus a nossa vontade, nós devemos dizer: seja feita a tua vontade. Interessante que o Senhor Jesus Cristo não ensinou para nós nada que ele já não tivesse feito. E quando ele nos ensina para nós colocarmos a vontade de Deus acima de tudo, foi exatamente o que ele fez lá no Getsemane, quando ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, nós devemos entrar na presença de Deus sempre com essa postura de adoração, reconhecendo a sua soberania e reconhecendo que a vontade de Deus deve prevalecer. E outro ponto positivo com relação à atitude de Salomé, a mãe de Tiago e João, é que ela reconhecia que o Senhor Jesus Cristo, além de ser o Messias prometido, ele era também o Filho de Deus. Porque os judeus sabiam que eles deveriam adorar somente a Deus. E aqui nós vemos no versículo que ela se apresentou diante de Jesus, adorando-o, reconhecendo a divindade do Senhor Jesus Cristo. A atitude inicial de Salomé, sem dúvida, foi elogiável, ou é elogiável em todos os sentidos. Mas aí Salomé fez um pedido ao Senhor Jesus. Ela disse: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Nós não podemos nos esquecer que Jesus atendeu gentilmente aquela mulher e aos 2 discípulos, né? Dizendo: que queres que eu vos faça, né? E atendia de uma maneira gentil, muito mais do que eles mereciam, porque era evidentemente um pedido um tanto quanto egoísta por parte daqueles 2 discípulos. E nós faremos bem em seguir o exemplo de gentileza humana e até mesmo em circunstâncias difíceis, que
nos ensinou o Senhor Jesus Cristo, aliás, que nos deu o exemplo, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo. E muitas vezes nós estamos irritados, cansados, e quando somos solicitados para alguma ajuda ou para alguma explicação, nós muitas vezes sentimos vontade de virar o rosto, mas o Senhor Jesus Cristo, em qualquer circunstância, estava sempre disposto a atender os seus ouvintes, mesmo num pedido um tanto quanto estranho quanto esse que partiu lá de Salomé e de seus 2 filhos. Provavelmente, Salomé ousou fazer aquele pedido devido aos laços parentescos, porque, segundo nós concluímos, ela seria a tia de Jesus, porque ela era irmã da mãe de Jesus. Então, por isso, também talvez por ter ouvido Jesus dizer que os discípulos estavam prestes a ocupar os 12 tronos em Israel, e isso foi uma promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo um pouco antes dessa passagem. A gente, se virar uma página para trás aqui na Palavra de Deus, no capítulo 19, e versículo, vamos ver o 27 e 28, nós lemos o seguinte: então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar os filhos de Israel. Então, os discípulos do Senhor Jesus Cristo já tinham recebido essa promessa de que eles iam se assentar em 12 tronos e que eles iriam julgar as 12 tribos de Israel. Talvez, tendo conhecimento disso, foi que Salomé resolveu fazer um pedido além daquilo que eles já tinham recebido. Só que os discípulos do Senhor Jesus Cristo esperavam que o reino seria inaugurado imediatamente. Eles estavam entusiasmados pela sua participação no reino. E também Salomé esperava que o Senhor Jesus redimisse Israel daquela opressão odiada dos romanos e que o Senhor Jesus Cristo estabelecesse na terra um reino político. Essa era a grande aspiração, não só da parte de Salomé, mas por parte de todo o povo de Israel, porque eles estavam debaixo do jugo romano e tinham até que pagar impostos àquele povo que os estava escravizando. Então, eles ansiavam por uma libertação política. Essa era também a expectativa do povo, e até o próprio João Batista, quando ele estava na prisão, ao ver a demora de Jesus em estabelecer o seu reino, nós lemos que ele enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele era realmente o Messias ou se tinham que esperar outro. O próprio João Batista, que de uma maneira muito eficiente, ele preparou o caminho para o Senhor Jesus Cristo, preparando o coração dos homens que andavam longe de Deus, para que viessem e agora se arrependessem de seus pecados. Mas também, a exemplo de todo o povo, João Batista esperava que o Senhor Jesus Cristo, naquela sua primeira vinda, ele já viesse para estabelecer o seu reino. Isso também acontecia com os discípulos. Mas o Senhor Jesus veio a este mundo para libertar o seu povo, não do jugo político, mas do jugo e da condenação do pecado. Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. Ele veio para dar a sua vida e para derramar o seu sangue precioso para nos purificar de nosso pecado, para nos perdoar e nos dar a vida eterna.
É interessante nós notarmos que um pouco antes, minutos antes desse acontecimento, o Senhor Jesus predisse a sua morte e ressurreição. Aqui no capítulo 20, um pouquinho antes, dos versículos 17 a 19, Jesus, ainda outra vez, prediz a sua morte e ressurreição. Mas parece que ninguém queria aceitar ou ninguém queria acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido, iria morrer. Pedro, quando Jesus falou da sua morte, disse a Jesus: Senhor, isto de modo algum pode te acontecer. Então, a ideia do Messias morrer, ao invés de reinar, era inconcebível para os judeus. Então, essa era a perspectiva que tinham os discípulos e que tinha Salomé. E o pedido que Salomé fez juntamente com os seus 2 filhos foi o seguinte: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Nas cortes orientais, as posições de maior honra e autoridade eram as que ficavam à direita e à esquerda do monarca. Por isso é que Jonas e Abner se assentavam de ambos os lados de Saul. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 13, versículo bem conhecido, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter realizado a nossa redenção vitoriosamente, ele assentou-se à destra de Deus. Ele está no lugar de maior honra diante de Deus. O Senhor Jesus Cristo, depois que realizou cabalmente, em cada detalhe, a nossa obra, a obra da nossa redenção, que nos assegura a vida eterna, ele foi recebido e ocupa hoje o lugar de maior honra. Mas o pedido que eles apresentaram a Jesus foi um pedido inaceitável. Nós podemos dizer que foi uma oração inaceitável, porque muitas vezes nós fazemos orações, mas orações que fazemos indevidamente, orações que são inaceitáveis, às vezes por falta de conhecimento. Semana passada, ou retrasada, eu estava até conversando com o irmão Marcos Soares, e ele estava dizendo comigo, assim, particularmente, né, que ele falou assim: às vezes acho que os anjos dão muita risada ao verem os pedidos que nós fazemos a Deus. E realmente, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de discernimento, nós pedimos coisas que realmente Deus não pode atender. Como isso é humano, como isso faz parte do ser humano. E realmente, os discípulos davam bastante trabalho para o Senhor Jesus Cristo, porque eles faziam, reagiam e pediam muitas coisas que não deviam. Mas o Senhor Jesus Cristo estava lá para ensiná-los, estava lá para orientá-los. Assim como nós aprendemos através da palavra de Deus como é que nós devemos pensar, como é que nós devemos agir, especialmente seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós fazemos pedidos e exigências a Deus apenas para termos vantagens pessoais. Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 4, versículo 3, o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para vos esbanjardes em vossos prazeres. Aliás, um dos evangelhos, entre aspas, que estão sendo pregados hoje, é o evangelho da prosperidade, onde as pessoas recebem a promessa de que, pelo evangelho, Deus vai nos dar muitas riquezas, vai nos dar casas, automóveis, iates e coisas assim, mas isso apenas atende o desejo da nossa velha natureza, né? Mas
saber pedir é uma prova do nosso amadurecimento espiritual. Que hora que eu comecei? Só para não passar do horário. Falei, foi 7h30? Tá bom. Eu não queria passar do horário. Existe acho que dá tempo da gente verificar, um pedido que foi feito por um servo de Deus, uma pessoa que temia a Deus, chamada Agur. Lá em Provérbios, a gente pode dar uma olhadinha, Provérbios capítulo 30, versículo 7. Esse Agur é uma figura meio desconhecida por nós. Acho que se eu perguntasse para os irmãos quem já ouviu falar nesse Agur, talvez muitos irmãos não se lembrassem, mas esse Agur era um sábio. Tanto é que ele escreveu um dos provérbios, né? A maioria foi escrita por Salomão, mas o capítulo 30 foi escrito por essa pessoa chamada Agur. No versículo 7, é interessante o que Agur pede a Deus. Nós vemos o seguinte, no versículo 7. 2 coisas te peço. Não as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue. E diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Interessante e sábias as palavras e o pedido de Agur. Ele diz 2 coisas te peço. Ele resume todo o seu desejo em 2 coisas. E ele faz uma observação. Não as negue antes que eu morra. Porque, evidentemente, se Deus concedesse depois que ele morresse, não ia adiantar nada. Então, ele queria receber enquanto estivesse em vida. Primeira coisa que ele pede, afaste de mim a falsidade e a mentira. Ele não queria ser uma pessoa falsa e não queria ser uma pessoa mentirosa, porque se tem uma coisa que realmente afasta 2 amigos é a falsidade, né? A falsidade. A Bíblia sempre nos admoesta, nos ensina a sermos autênticos, né? E outra coisa, a mentira. A mentira realmente é algo que caracteriza Satanás. Satanás é o pai da mentira. Então, a primeira coisa que ele pede, afasta de mim a falsidade e a mentira. Aí ele faz o segundo pedido. Ele diz o seguinte, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Interessante que a primeira coisa que Agur pede, no versículo 8, é que ele não queria ser nem falso e nem mentiroso. Agora, será que ser falso e ser mentiroso depende de mim ou depende de Deus? É claro que depende de nós, mas nós não podemos fazer nada sem a ajuda de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Paulo falou, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E depois ele não quer nem ser rico e nem ser pobre, porque ele via que havia 2 perigos. Se ele fosse rico, ele podia se orgulhar e se esquecer do Senhor. E se ele se tornasse pobre, ele tivesse até que roubar para poder sobreviver, e roubando, ele estaria pecando e profanando o nome de Deus. Interessante que esse homem tão sábio, em quem ele não confiava?
em quem esse homem não confiava? Ele não confiava em si mesmo, né? A grande sabedoria de Agur estava em não confiar em si mesmo, mas sim em se colocar debaixo da ajuda de Deus. Ele pede a ajuda e pede a orientação e pede a força que vem de Deus. Agur não confiava em si, Agur não pedia as coisas para o seu próprio benefício, né? Conforme diz Tiago lá, mas Agur ele queria ser uma pessoa que testemunhasse condignamente do Deus que ele amava e que ele adorava. O pedido da mãe daqueles 2 discípulos visava com que os seus discípulos recebessem ainda mais glória e mais honra. Eles não estavam preocupados em honrar a Deus, mas estavam preocupados com si mesmo. Isso é uma coisa natural do homem, é uma coisa natural da nossa velha natureza. E mesmo quando nós recebemos a nossa nova natureza, a nossa velha natureza continua conosco nos incomodando. E interessante que tanto Tiago como João, eles já gozavam de grandes privilégios dados por Deus. Eles foram escolhidos para fazerem parte dos 12 discípulos que estariam ao lado de Jesus, aprendendo com seus ensinos e participando do seu ministério. Quem é que não gostaria de ter sido um discípulo de Jesus? Era um grande privilégio. Eles também, como discípulos, conforme nós vimos, teriam a honra de ocupar os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E esses 2, Tiago e João, eles, juntamente com Pedro, eram os 3 discípulos escolhidos por Jesus para estarem com ele em ocasiões especiais. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo tinha muitos discípulos. Entre aqueles discípulos que ele tinha aqueles 12 especiais. E entre esses 12, ele tinha 3 que ele escolhia para prepará-los especialmente para o futuro. E, por exemplo, na transfiguração do Senhor Jesus Cristo, somente aqueles 3 estavam presentes. Também, tanto o Tiago como o João, ambos receberam uma honra especial quando Jesus os chamou de filhos do trovão. Apesar de todos os privilégios, eles queriam mais, né? E essa é a tendência humana. E nós temos que lutar contra essa tendência. E parece que o pedido deles tinha que ser feito com urgência para não correrem o risco de perderem as suas posições. Então, o pedido deles mostra a ambição humana, desejando glória, desejando poder e desejando até mesmo a exaltação de suas pessoas. Nós que aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, temos como maior objetivo honrar e glorificar a Deus e ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e, se necessário for, sofrer por ele. O que seria para nós, ou o que é para nós, um grande privilégio. Martinho Lutero comentou o seguinte: a carne sempre procura ser glorificada antes de ser crucificada, e exaltada antes de ser humilhada. O ponto positivo do pedido que eles fizeram é que Tiago e João realmente confiavam em Jesus e eles estavam certos de que ele tinha a capacidade de estabelecer o seu reino como ele havia prometido. E eles tinham a certeza de que Jesus triunfaria contra os seus poderosos adversários. Será que ter ambição é alguma coisa boa? Essa é a pergunta. As nossas ambições serão boas se estivermos sintonizados com a palavra de Deus.
quando fizeram aquele pedido, eles revelavam o que havia em seus corações. E para que os nossos corações estejam cheios de coisas boas, de bons pensamentos, de bons princípios, nós precisamos encher as nossas mentes com os princípios da palavra de Deus. Lembra-se que o Senhor Jesus Cristo disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Filipenses, no capítulo 4 e versículo 8, fala sobre a importância de nossos pensamentos. Paulo diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Há uma frase que uma vez eu ouvi, que é uma grande verdade, até baseada nesse versículo: o homem é aquilo que pensa. Colossenses 3:2, Paulo diz: pensai nas coisas que são lá de cima. O Senhor Jesus Cristo, eu vou citar um ditado que uma vez eu vi que é muito interessante, que mostra a importância de nossos pensamentos. Ele diz o seguinte: semeie um pensamento e você vai colher um ato. Semeie um ato e você vai colher um hábito. Semeie um hábito e você vai colher um caráter. Semeie um caráter e você vai colher um destino. Vejam a importância de nós controlarmos os nossos pensamentos, de nós encher as nossas mentes com os princípios da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo respondeu: não sabeis o que pedis. Jesus disse que o pedido deles se baseava na ignorância dos métodos empregados no reino de Deus. Somente Deus pode ser o juiz da ordem de mérito e de privilégio. Tudo vai ser concedido por Deus. Talvez a gente pergunte, mas o Senhor Jesus Cristo não era Deus? Mas vamos lembrar de Filipenses que o Senhor Jesus Cristo abriu mão, né, de todo aquele seu poder divino para se transformar em um ser humano e participar das nossas limitações. Foi um homem como nós, porém sem pecado, que deu a sua vida na cruz. O Senhor Jesus Cristo, ele faz uma pergunta: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? A resposta dele foi imediata: podemos. Muitas vezes nós respondemos sem pensar. Muitas vezes nós respondemos sem ponderar. E muitas vezes nós nos arrependemos. Na verdade, eles não sabiam o que significava beber o cálice e tudo o que estava envolvido nisto. Muitas vezes o cálice ele representa coisas boas, mas muitas vezes o cálice significa também sofrimento. E realmente os apóstolos, eles se assentarão nos 12 tronos a fim de julgarem a nação de Israel, receberam muitos privilégios, mas aqueles dois homens, Tiago e João, de diferentes maneiras, haveriam de experimentar o cálice amargo, e isso antes de terem participação na glória e na honra eterna. Tiago, por exemplo, ele foi o primeiro apóstolo a morrer como mártir. Encontra-se isso em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. E provavelmente João também sofreu como mártir e foi o último apóstolo a passar por essa experiência. Tudo bem. Agora vem a segunda parte da nossa história. Eu sei que já está passando o tempo, mas nós vamos ser mais rápidos agora com relação
a essa segunda parte. A partir do versículo 24, né? A história segue o rumo de quando as pessoas insensatas, por causa de suas ambições e egoísmo, né? E quase aconteceu um rompimento entre os apóstolos. Nós lemos que os outros 10, versículo 24, indignaram-se contra os dois irmãos. E, geralmente, quando existe algum desentendimento entre os crentes na igreja, é porque alguém se sente mais importante, se sente mais orgulhoso. Geralmente, é uma consequência de falta de humildade da nossa parte. E essa palavra indignaram-se é uma expressão vigorosa. Mostra que os demais apóstolos se ressentiram da atitude de Tiago e João. Eles acharam que os dois irmãos tinham procurado tirar vantagem por causa da relação especial que tinham com Jesus, né? E até pelo fato de que eles usaram até a própria mãe para reforçar o pedido ao Senhor Jesus. Mas essa indignação dos apóstolos não foi por motivo justo, mas foi porque os 10 também, eles participavam das mesmas atitudes interesseiras e ambiciosas dos outros dois. Ninguém queria ficar para trás, ninguém queria perder os privilégios pessoais. A verdade é que os dois não deviam ter feito esse pedido e nem os outros 10 deveriam ter se indignado. Então já se ameaçava haver um rompimento entre os discípulos, mas o Senhor Jesus Cristo intercede. Versículo 25 diz: então Jesus, chamando-os, Jesus os chama para uma conversa e o Senhor Jesus Cristo estabelece um novo sistema. E ele diz o seguinte: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Nós sabemos que isso também acontece nos nossos dias. E o Senhor Jesus Cristo, agora, ele passa a estabelecer uma nova forma de governo que deve dirigir, que deve nortear todo aquele que é um filho de Deus, todo aquele que se tornou um filho de Deus por aceitar a Jesus como Salvador. E o Senhor Jesus Cristo aqui usa um contraste entre como é que os homens governam e como é que deve ser o governo daqueles que cuidam da igreja, daqueles que participam da igreja. Os apóstolos, eles conheciam os métodos usados pelos oficiais romanos que tinham o direito de vida e morte sobre os povos subjugados. E nós sabemos que isso acontece nos nossos dias, quando os líderes políticos abusam de seus poderes para tirar vantagens pessoais e os problemas de corrupção, que são sempre notícias de cada dia. E Herodes o Grande, por exemplo, e outros reis, eles eram dotados de paixões incontroláveis, eram capazes de matar até os próprios filhos e a mulher para se manterem no poder. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quer tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, aquele que quer liderar, aquele que quer estar trabalhando para Deus, tem que ser a pessoa mais humilde. Eu já falei, acho que no começo, que o Senhor Jesus Cristo não ensinou para nós nada que ele não fizesse. E nós lembramos de quando ele lavou os pés dos discípulos, né? Mostrando a sua humildade, mostrando que ele, embora fosse o mestre, e realmente ele era, mas ele honrou a cada um dos seus discípulos, lavando os seus pés. Quem quiser ser o primeiro será o vosso servo. Entre nós, irmãos, o que deve prevalecer é a humildade. Nós devemos considerar o próximo superiores
a nós mesmos, conforme disse o apóstolo Paulo em Filipenses. No versículo 28, o Senhor Jesus Cristo termina dizendo: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu quero terminar lendo um versículo. Teve uma pessoa que estava lá presente. Sabe quem era? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava lá presente e ele, com certeza, foi um daqueles 10 que se indignaram contra o pedido de Tiago e de João. Mas vejam o que Pedro escreve depois já maduro, depois de já experiente, depois de ter aprendido as lições com o Senhor Jesus Cristo, em 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 2. E eu vou terminar com a citação desse versículo. Palavras de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 2. Vejam o conselho de Pedro para nós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Nós vemos que realmente o apóstolo Pedro aprendeu muito bem a lição e agora nos aconselha a termos esse tipo de atitude, de humildade, né? de fraternidade com os nossos irmãos, uma atitude sempre de considerar o nosso próximo mais importante do que nós próprios, porque esse é o sistema de governo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu entre nós. Que nós possamos realmente honrar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, agindo assim como ele nos ensinou. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Muito bem. Irmão Eduardo, muito obrigado por ministrar a palavra para nós nesta noite. Realmente nós possamos ter nos nossos corações como guia as nossas vidas o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, como os adoradores salvos, possamos, irmãos, seguir retamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele se deu a vida, cada um de nós, para que nós hoje, irmãos, possamos estar aqui nesse momento de comunhão, em gratidão e louvor ao nosso Deus. Mais uma vez, Eduardo, muito obrigado pela exposição da palavra, aos nossos irmãos que estiveram aí, passando esses minutos aí, ouvindo, o Senhor esteja nos abençoando, que cada dia mais possamos ter o desejo, irmãos, de buscar o Senhor fielmente, nas dificuldades, nas tribulações e também nas bonanças. O Senhor, ele é fiel conosco. E para nós encerrarmos esse culto, esta noite, vamos cantar o hino 348. Vou pedir a ajuda do nosso irmão Eliel, juntamente com a Carol. E ao término desse hino, quero convidar o nosso irmão Daniel, que agradece a Deus pelo estudo dessa noite, e também esteja lembrando da nossa irmã Laudemira, que não está muito bem no hospital, e também pela viagem do nosso irmão Reinaldo, que daqui uns dias também estará viajando, e pela exposição da palavra do nosso Deus. Número 348, nossos hinos e cânticos. Meu Senhor,
me guia sempre, perto dele quero estar, confiando em meu amado, que me ensina a caminhar, paz perfeita, gozo infinito, é fluir a proteção, e quem sempre por mim vela, com bondoso coração, e quem sempre por mim vela, com bondoso coração. Meu Senhor me guia sempre, ensinando-me a viver, concedendo graça e força para eu mais na fé crescer, perecer jamais receio, pois quem pode arrebatar do pastor qualquer ovelha, ele sabe que guardar, do pastor qualquer ovelha, ele sabe que guardar. Meu Senhor me guia sempre, me corrige com amor, vida santa, glória eterna, me faculta o Salvador, e muito breve vem o dia em que a plena redenção, corpo e alma transformados, os remidos gozarão, corpo e alma transformados, os remidos gozarão. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças pelo teu grandioso amor para conosco, pela sua misericórdia que se renova em cada dia. Nós te agradecemos porque o Senhor está sentado no trono e tem o controle sobre todas as coisas. Obrigado, Pai amado, pela reunião que nós tivemos nessa noite, pois o nosso coração, ó Senhor, está alegre, porque nós podemos, ó Senhor, mesmo que desta maneira online, louvar a Ti, ouvirmos, ó Senhor, a Tua preciosa palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor realmente falou aos nossos corações nessa noite. Obrigado, Pai, pelo grande privilégio que nós temos em Te servir, em sermos, ó Senhor, os Teus filhos. E, ó Pai, nós te pedimos que o que nós ouvimos nessa noite possa ficar, ó Senhor, marcado em nossas mentes, no nosso coração, que nós venhamos, ó Pai, realmente buscar, praticar aquilo que nós ouvimos. Obrigado, Senhor, pelos seus ensinos preciosos. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um de nós que ouvimos e aqueles que ouvirão esta mensagem que foi falada. Ó Pai, porque muitas vezes nós pedimos mal, muitas vezes, ó Pai, fazemos pedidos de acordo com a vontade da carne, pedidos, ó Senhor, egoístas, e nós te louvamos porque o Senhor não concede tudo o que pedimos. E te pedimos que o Senhor venha a conceder somente aquilo que é de acordo com a tua vontade, somente aquilo, ó Pai, que venha a agregar no teu reino. Nós te louvamos porque o Senhor, na sua onisciência, o Senhor sabe de todas as coisas. E nós, ó Pai, como nós cantamos, nós queremos aqui sermos guiados por Ti. Ó Senhor, nos dá um coração sábio, nos conceda, ó Senhor, sabedoria vinda do alto, para que realmente nós possamos andar de acordo com a Tua vontade. Livre nós, ó Pai, qualquer sentimento de egoísmo, qualquer sentimento de orgulho, para que, ó Senhor, nós, na nossa vida, nós não possamos ser tropeços na vida de outros irmãos, nós não possamos ser momentos de discórdia, como nós temos ouvido, Senhor, nesta noite, que os discípulos ali ficaram indignados devido àquele pedido.
Mas, ó Pai, nós queremos andar aqui sendo bênção na vida dos nossos irmãos, bênção na vida do próximo, frutificando aqui o Senhor em amor, para que o teu trabalho, Senhor, venha a ser feito, o teu nome seja exaltado e possamos pregar a tua palavra. Abençoe cada um de nós. Molda-nos, Senhor, de acordo com a tua vontade, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos pelos servos que foram usados nesta noite. Obrigado pela vida do nosso irmão Eduardo, que nos ajudou com a ministração da palavra. Continue abençoando ele no seu ministério, na sua saúde, a sua família. Esteja abençoando, ó Senhor, que todos da tua casa venham, ó Pai, a te servir. Te agradecemos pelo nosso irmão Adonias na abertura, nosso irmão Elia e Carol nos louvores. Obrigado. E nós oramos também ao Senhor, lembramos da irmã Laudemira, que está ali no hospital, pois não está passando bem. Mais uma vez te pedimos pela irmã, que o Senhor possa estar restabelecendo a sua saúde. Nós pedimos também pela viagem que o nosso irmão Reinaldo pretende fazer no início de setembro. Se for de acordo com a tua vontade, esteja abençoando, ó Pai, esta viagem. E nós lembramos do neto dele que nasceu. Nós te louvamos por esta bênção, pois nós sabemos que toda dádiva procede de ti. E te pedimos, Senhor, abençoe a saúde, ó Pai, desta criança, que ela venha crescer em saúde física e também, ó Senhor, em conhecimento espiritual, de acordo com a tua graça, ó Pai. Senhor, se está assim encerrado esta reunião, te pedimos, Senhor, nos abençoe nessa semana. Guarde o teu povo. Abençoe, ó Pai, que nós venhamos testemunhar de ti. Nos livre, ó Senhor, deste vírus, ó Pai, que tem assolado esse mundo, e te pedimos, Senhor, ajude aqueles que estão enfermos, para que eles possam, ó Senhor, ter a sua saúde restabelecida, mas principalmente que eles venham, ó Senhor, ouvir a tua palavra e buscar a ti. Assim nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que reina hoje e eternamente. Amém. Muito bem, irmãos. Agradecemos a Deus, que o Senhor esteja nos abençoando no decorrer da semana, que o Senhor nos abençoe. Podem abrir os microfones, ter um momento de